Vem aprender a fazer esse bolinho de chocolate com banana que parece um brownie de tão úmido e é muito gostoso. Eu já tinha recebido uns comentários pedindo para fazer as receitas em xícaras ao invés de gramas, mas eu vou confessar que fazia anos que eu não fazia uma receita em xícaras. Eu me acostumei tanto a pesar as receitas, até porque realmente a precisão que você consegue ter desse jeito, reproduzindo receitas, é absurdamente maior. Se a pessoa está usando xícara, ela pode usar uma xícara maior que a sua, ela pode encher mais ou menos do que você está enchendo, e aí para várias receitas, isso faz muita diferença. Mesmo que você mude só um pouquinho a proporção, já muda o resultado final completamente. Mas eu resolvi fazer o teste, deixei também, fui pesando para garantir que eu também ia ter os valores em gramas para quem prefere, mas eu fiz a enquete no Instagram e muita gente falou que prefere receita em xícaras e colheres. Então vamos lá fazer a receita em xícaras do modo tradicional. Inclusive eu tô com um caderninho ali no cantinho que dá para perceber, porque eu realmente ainda gosto de usar receita em caderninho, fazer anotação em caderninho. Não consegui me render totalmente ao digital. E aí eu comecei misturando os ingredientes secos da receita. Eu sempre faço dessa forma, secos e úmidos separados. Então você vai colocar uma xícara de farinha de trigo com meia xícara de cacau, depois 3/4 de xícara de açúcar mascavo. Coloca uma pitadinha de sal, que faz muita diferença em receitas doces. Eu sempre falo isso, traz complexidade de sabor para sua receita, não fica enjoativo. Enfim, sempre coloco e sempre recomendo que você coloque essa pitadinha, realmente faz diferença. E coloca também uma colher de chá de bicarbonato de sódio. Deixa reservado os secos, e aí agora a gente vai preparar os úmidos, os líquidos da receita. Eu descasquei e amassei 3 bananas grandes. A banana vai trazer bastante umidade e vai ajudar a dar essa consistência praticamente cremosa para o bolo, que é o que a gente vai ter no final. Eu já testei muitas receitas de bolo de banana e essa foi de longe a minha favorita. Realmente fica muito saboroso. É claro que essa daqui não tem tanta pretensão de ser tão saudável. A gente está usando a farinha comum, a gente está usando açúcar também, apesar de ser o açúcar demerara, mas o objetivo dela não é ficar super saudável. A gente está só comendo um bolinho gostoso e tá adicionando nutrientes e um pouquinho de fibra, usando o açúcar que não é o refinado. Então, já é uma receita que tá um pouquinho mais saudável, mas o objetivo dela é ficar gostosa e isso ela cumpre muito bem. Quando você terminar de amassar as suas bananas, você já pode colocar na tigela, na travessinha que você vai bater todos os ingredientes. Então, transfere a banana e aí você vai ter derretido a manteiga que você vai adicionar na receita. Então, coloca ali no micro-ondas por alguns minutinhos e aí mede com a manteiga já derretida. Então, é meia xícara de manteiga, mas se você colocar ela em pedaços na xícara, você vai ter a quantidade um pouco menor. Então, considera esse valor de meia xícara depois que ela já estiver líquida. Coloca também um ovo inteiro e aí é só bater bem para incorporar todos os ingredientes líquidos. Eu sempre uso essa mesma técnica para fazer bolos, sempre bato os líquidos e os úmidos separados, e isso faz bastante diferença, porque você garante que você vai estar com a massa bem misturada, sem precisar bater demais. Então, alguns ingredientes em especial, como fermento ou bicarbonato, que a gente quer garantir que esteja muito bem distribuído pela massa, para ela crescer por igual, a gente consegue garantir isso sem precisar ficar mexendo demais. Porque o que acontece para receitas doces, eu sempre falo isso, é extremamente importante, faz muita diferença. A gente quer mexer a farinha de trigo o mínimo de tempo possível. Então, a gente não quer desenvolver o glúten dessa farinha, que é o que acontece quando ela entra em contato com líquidos, com a água, e ela começa a ser trabalhada, a ser movimentada. Ela vai desenvolver esse glúten, que é ótimo quando a gente quer fazer pães, quando a gente quer fazer esse tipo de receita salgada, mas a gente não quer que isso aconteça nos bolos, nas tortas, porque a gente vai ter uma massa que vai crescer
muito pior, vai ser uma massa que vai ficar mais seca, mais dura. Então, a textura muda completamente. Aquelas receitas que a gente seguia antigamente, que batia tudo na batedeira, às vezes até no liquidificador, e muito bolo dá errado. E pode ser que o erro que você esteja cometendo aí na sua casa seja exatamente esse: bater demais a farinha, bater na batedeira com uma velocidade muito alta e não tem necessidade. Só com uma espátula você vai mexendo e você vai até incorporar todos os ingredientes. Se você for olhar, ainda tem umas bolinhas aí, é por isso que eu continuo mexendo, mas assim que tiver tudo bem uniforme, você já pode parar de mexer a sua massa, seja ela qual for. Para completar, eu resolvi colocar umas gotinhas de chocolate, mas eu normalmente prefiro cortar o meu chocolate em pedacinhos pequenos, ao invés de usar as gotas, mas você também pode usar gotinhas de boa qualidade. Eu também gosto de guardar uma parte das gotinhas para colocar por cima, para finalizar ali o bolinho. Eu confesso que eu achei que a proporção ficou um pouquinho errada, eu devia ter deixado um pouquinho menos para cima e mais no meio da massa. Mas aí você separa algumas só para deixar ele bem bonitinho depois de assado. Então, coloca as suas gotinhas, vai fazendo esses movimentos envolventes assim com a espátula, só realmente para distribuir essas gotinhas por toda a massa. E aí a gente vai levar ela para assar no forno pré-aquecido a 180 graus, numa forma que eu recomendo você usar o papel manteiga ou deixar ela bem untada. Eu gosto de colocar o papel manteiga desse jeito aqui na minha forma que tem o fundo removível, porque aí eu garanto que não vai escorrer por aqueles cantinhos ali de baixo, que é muito mais difícil de lavar. Então, eu sempre coloco o papel desse jeito, não precisa nem acertar o tamanho cortando com a tesoura, assim já fica super prático. E aí você já pode colocar toda a sua massa e aí a gente vai levar para assar. Aqui em casa levou mais ou menos 40 minutos para assar o bolo, mas é bom você ficar de olho, porque pode assar em tempo completamente diferente, dependendo da potência do forno que você tem aí na sua casa. E isso serve para qualquer receita que você veja. Nunca confia no tempo que a pessoa está falando. Vai conhecendo o seu forno para as suas receitas, porque realmente já mudei, já fiz exatamente a mesma receita em casas diferentes, com fornos diferentes, e o tempo de forno varia demais. Então, quando tá com coisa no forno, não dá para se distrair, tem que ficar atento. Nesse aqui você pode fazer aquele teste do palito, que funciona super bem. Só toma cuidado porque como tem chocolate na massa, pode ser que o que venha no palito é um chocolate derretido e você acha que a massa ainda não tá assada. Quando você tirar do forno, você pode finalizar com cacau em pó ou do jeito que você preferir, mas eu achei que ficou muito lindo desse jeito. E aí já tá pronto para servir. Fica gostoso de comer, inclusive assim, quentinho, saindo do forno. A casa fica super perfumada e é uma delícia. Se gostou da receita, não se esquece de se inscrever no canal.